O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos questiona, nos faz ver, por meio desta parábola, duas pessoas que estavam muito próximas, mas havia uma distância muito grande entre elas. Nós vemos que o rico todos os dias passava por Lázaro, o pobre homem que estava à porta de sua casa, e este rico seguia para suas festas, com as suas vestes, com toda a sua vida de luxo. E o que acontece aqui é que Jesus, nesta parábola, não condena o rico propriamente por ser rico, mas justamente pela sua insensibilidade para com o pobre, pela sua falta de compaixão, pela sua indiferença, pela sua omissão. O rico tinha condições de estender a mão a Lázaro, de escutá-lo, de vê-lo como um ser humano e um irmão, mas ele estava muito ocupado com os seus próprios prazeres. É alguém que tinha de tudo, mas não tinha compaixão. E é justamente isso que faz com que a alma desse homem, depois de morrer, fique atormentada. Havia um abismo entre Lázaro e o rico. E nós vemos aqui que este homem pobre aparece com um nome, Lázaro. Mas qual seria mesmo o nome do rico? Esse não aparece. Justamente porque este rico perdeu a sua identidade como filho amado de Deus, pensando apenas no seu status, naquela vida social que ele tinha com
aqueles com os quais ele se cercou, mas era incapaz de ver o irmão que estava ali debaixo dos seus olhos. Então ele perde esta identidade do amor. Lázaro, por sua vez, que era tido como um Zé Ninguém, como nós falamos no Brasil, esse é chamado por Deus pelo nome, porque Deus o vê. Aquele que era invisível aos olhos do rico é visto por Deus. E agora chega o momento em que ambos morrem, e há um abismo entre eles. Mas antes disso já havia esse abismo na terra, pela desigualdade que reinava entre ambos. Agora, no sentido espiritual, também existe uma grande distância, um abismo imenso, o qual não se pode atravessar. E nós vemos que este homem, mesmo atormentado no seu espírito, estou me referindo àquele rico, é alguém que continua agindo da mesma forma que agia na terra. Por quê? Quando ele vê Abraão, o pai da fé, que está lá junto com Lázaro na eternidade no céu, o rico que estava na eternidade também, porém, nos tormentos, não é, do inferno, ele chega a dizer assim: pai Abraão, manda que Lázaro coloque a língua, aliás, uma gota de água, né, na minha língua para me refrescar desse calor. Então pode parecer até mesmo uma prece, mas na verdade é uma ordem disfarçada. Era alguém que estava acostumado sempre a dar ordens. E agora ele ordena, inclusive indiretamente, por meio de Abraão, que Lázaro, que ele vê como inferior, o sirva. Depois nós vamos encontrar um outro pedido deste homem novamente. Ele pede para que Abraão mande este Lázaro para os seus irmãos que estão na terra no mesmo caminho. Daí nós podemos pensar assim: então ele despertou verdadeiramente, né, para essa necessidade de conversão dos seus. Mas mais uma vez ele está dizendo, né, manda Lázaro para que vá alertar os meus 5 irmãos. Então nós vemos mais uma vez, ele pensa apenas nos seus. Ele não tem essa capacidade de alargar o seu coração para com todos, e principalmente os mais necessitados, porque ele nunca fez isso na terra. E agora nós vemos um reflexo na eternidade daquilo que ele viveu sempre na terra. Vemos que Lázaro é alguém desamparado, desassistido, que não vai para a eternidade por conta da sua pobreza, mas porque ele coloca em Deus toda a sua vida. Ele não tem em quem mais esperar, então ele se abandona inteiramente em Deus. Por isso que quando ele faz a sua Páscoa, sua passagem depois da sua morte, é uma entrega tão grande que os anjos o levam para a eternidade, para o seio de Abraão. Enquanto nós vemos que aquele rico, ele simplesmente morre, não é? É assim que se diz sobre a passagem dele. E o rico morreu. Ou seja, ele viveu de uma maneira tão insensível que esta passagem também é feita assim. Da mesma forma que ele fez a sua jornada nesta terra. Então nós vemos, amados irmãos, que Abraão dá uma resposta quando este rico pede para que mande Lázaro para converter os seus irmãos. Abraão, é claro, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Sagradas Escrituras, têm a lei de Deus, têm já as profecias, que eles escutem. Então nós vemos que este homem rico tem uma mentalidade de que milagres devem acontecer para que os outros possam crer. Mas ele se esquece de que Deus fala primeiramente através da palavra, das Sagradas Escrituras. Os milagres, sim, acontecem. Mas os milagres, eles acontecem por quê? Porque são sinais para aqueles que não creem, não é? Para que possam despertar para a fé. Mas, acima de tudo, a nossa fé tem que ser alimentada no Evangelho, nas Sagradas Escrituras.
para que a conversão primeiramente aconteça. Milagre é algo extraordinário, não é? Que é realmente uma graça que Deus concede e Deus o faz. Jesus fez tantos sinais, mas Jesus, acima de tudo, quando começa o seu caminho como vida pública, a primeira coisa que ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho, né? No reino de Deus. O Papa Leão também tem feito um apelo para nós, sobretudo na quaresma, de que nós escutemos a palavra. Então, um exercício que nós devemos fazer em oração, rezar com a palavra e deixar que a palavra também nos toque, permitir que esta palavra possa nos converter, que esta palavra possa nos mudar, porque não basta apenas rezar e jejuar, é preciso que a conversão também aconteça por meio da nossa oração, do nosso jejum, ouvindo a Deus. O Papa ainda diz mais, que é preciso que nós escutemos os nossos irmãos. Então, quem escuta verdadeiramente a Deus, também escuta o outro. O que faltou ao homem rico foi justamente o olhar e a escuta ao seu irmão que estava ali diante dele. Vamos nesta quaresma, meus irmãos e irmãs, abrir os nossos olhos e os nossos corações, para que as pessoas não sejam invisíveis a nós, mas que também sejam um sinal de Deus nos chamando à verdadeira caridade, como São Benedito sempre exerceu esta prática de forma muito legítima. Vamos pedir que a nossa consciência se abra nesta terra, enquanto nós estamos a caminho, para que a conversão aconteça desde já, não apenas na igreja, mas também no modo como nós tratamos a tantos outros. Lázaro não é apenas aquele mendigo ou aquele homem que está desfavorecido ali, de repente, numa praça, em algum lugar. Lázaro pode ser toda pessoa que se torna invisível para nós e que nós não enxergamos com amor e misericórdia. Pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma criança que está abandonada, pode ser um membro da nossa própria família, que nós talvez estejamos de certa forma ignorando por conta da rotina que nós temos. Lázaro está no meio de nós e nós queremos enxergá-lo ao escutar esta palavra e permitir que ela nos converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.